Já quero falar pra vocês rapidinho desse livro aqui. Pecadores na mão de um Deus irado, Jonathan Edwards, sei lá, não sei como é que se pronuncia. Mas o que eu quero deixar, o que eu queria falar pra vocês, assim, eu não li todo ele ainda, eu só li o começo, mas assim, ó, ele é super incrível. E o que eu percebi? Primeiro, assim, gente, Jonathan começa, o Edwards começa falando sobre o primeiro sermão, que é Deus glorificado na dependência do homem. Gente, incrível, porque ele coloca, ele desenha bem o lugar de Deus, o nosso lugar, e ele fala assim de Deus de uma maneira, ele vai colocando traços e vai colocando Deus sempre ali como na nossa dependência mesmo dele. Ele fala uma coisa muito legal, que ele fala assim, Deus Deus foi quem foi ofendido, Deus é quem impôs o preço, Deus é quem cobrou esse preço, Deus é quem pagou esse preço, Deus é o preço pago, Deus é quem recebeu esse preço, e Deus é quem decretou que a dívida estava paga. Então Deus fez tudo, ele pagou, ele comprou, ele é o preço pago. Deus fez tudo, e aí no meio disso ele explica ali, né, entre Deus, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, é bem complexo no começo, vou dizer pra vocês que, nossa, teve umas partes que eu tive que parar. Pra mim foi complexo essa parte, assim, às vezes ele, como era uma pregação, ele fica tentando embasar a tese dele ali, eu achei, assim, um pouco mais complicado. Mas depois é importante ler esse sermão pra poder entender o sermão 2, que seria Pecadores na mão de um Deus irado. E aí, Pecadores na mão de Deus irado, gente, não é nada do que a gente conhece, que a gente viu na face da Terra. Você acha, por exemplo, que o Paulo Júnior é ostensivo? Às vezes tem gente que acha que... Bom, Jonathan, eu acho que se o Edwards tivesse um vídeo dele gravado, dele pregando esse sermão aqui, o YouTube o Facebook ia cortar. O Facebook não ia deixar postar, por discurso de ódio. Porque, na verdade, ele fala da ira de Deus, ele trabalha muito a ira de Deus. E no mundo onde a gente só trabalha o amor, e como o C.S. diz nos 4 Amores, assim, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então quer dizer que o amor é uma parte de Deus, e Deus vive, e Deus é o amor na sua plenitude, mas ele também é justiça. E a justiça de Deus leva à ira, né? Leva à ira de Deus. Então ele fala muito forte sobre isso. Ele pega pesado, e quando a gente tá lendo, assim, que a gente percebe que ele tá falando numa congregação, ele diz: essas palavras são para vocês que estão sentados aí, vocês que conhecem a Cristo, mas não tiveram uma vida transformada, não têm os frutos do Espírito, não nasceram de novo, vocês estão destinados ao inferno. E não é porque Deus é mau, e ele não sente pena, ele não acha que tá fazendo coisa ruim. Na verdade, ele sabe que aquele ali é o teu lugar, ele tem certeza, e esse é o teu caminho. É apenas, ele fala, ter a misericórdia de Deus, e a sua misericórdia é arbitrária, ele fala, que nos impede de ir para o inferno, porque lá é o nosso lugar, nós somos pecadores. Quem nos tirou de lá e nos quis aqui foi ele, porque ele quis. Isso é uma vontade de Deus. Não há nada de justiça nisso. Na verdade, é uma injustiça que a gente vá para o céu. Se não fosse Deus querer que a gente fosse para o céu, o nosso lugar era o inferno de qualquer forma. Então a gente está na total dependência de Deus, porque ele nos quis no céu. Se a gente abrir mão, claro, e aí vai entrar milhões de teses de calvinistas e arminianos, mas ele diz que... Sabe que tem uma frase que eu vi esses dias do Rodrigo Silva, que ele... é um doutor em arqueologia, acho que é adventista, que ele fala assim, nós não vamos pro inferno por causa dos nossos pecados. Nós vamos pro inferno porque nós não aceitamos a salvação, o perdão dos pecados. É por isso que nós vamos pro inferno, por nós não termos recebido, né? Claro que os calvinistas não vão gostar muito da frase. Mas eu achei assim, nossa, que caiu assim como uma luva. E quando foi muito impactante, porque ele fala do inferno assim, ele te coloca dentro do inferno. Os relatos das pessoas naquela época diziam que eles se agarravam nos bancos achando que iam ir pro inferno realmente, porque... Ele não dizia assim que nos pregadores de hoje, não, irmãos, isso não acontece nessa igreja. Não, ele falava, isso é para vocês que estão aqui. Ele chama os adultos, os jovens e as crianças. Ele fala, crianças que não se converteram, o inferno é o lugar de vocês, se vocês não se converterem. Ele fala, vocês querem ser filhos do diabo ou filhos de Deus? Gente,
é demais. Eu tenho certeza que se ele tivesse nessa geração, ele pregasse isso aqui. Isso é uma loucura falar disso. Eu acho que quando eu tiver um pouco mais de bagagem, se Deus me der graça, um dia eu quero falar bem detalhadamente sobre isso, porque é pesado, mas a gente precisa fazer uma escolha, a gente precisa entender que quem não está com Cristo está contra ele. Eu acho que essa ideia do desviado, de achar que sempre vai ter uma segunda chance, de achar que ficar ali se baseando, por exemplo, até nas promessas de Deus para sua vida. Ah, mas sabe assim, ó, saiu da igreja, mas continua ali vivendo as promessas de Deus. Eu não digo só sair da igreja, né? Porque a gente na igreja que tá assim. Mas eu digo aquele que se declarou já, né? Nesse estado. Fica se fiando nas promessas de Deus como se estivesse lá ainda, né? Isso faz com que a pessoa fique mais tempo presa ainda fora. Porque ela acha que continua tendo algum elo com Deus. E não. Não, no momento que tu abre mão realmente de submeter a Cristo e de conviver até em uma congregação, mas que isso se declarou, que tu abriu mão, tu não vive mais só para Cristo, não vive mais para Deus, tu não se submete mais, tu está fora da graça. É simples. Tu não tem a opção das promessas. Os versículos todos não são para ti. Tem alguns sim que são para aqueles que... Olha, tem vários versículos de Deus chamando, Deus falando, e Deus pedindo. Ó, mesmo quando a gente lê o Velho Testamento, que a gente vê Deus chamando o povo de Israel e pedindo. Esses versículos são para vocês. Agora, nunca podemos esquecer que Deus não precisa da gente. É a gente que precisa de Deus, né? Somos nós que precisamos de Deus. Então, quando eu li essa pregação, eu entendi assim, nossa, por que houve um avivamento? Porque ele não tinha medo nenhum de falar e ele tinha muita autoridade e propriedade no que ele falava. E mais do que uma ameaça, não é isso. Não é ameaçar as pessoas com o inferno. É simplesmente alertar elas de que essa é a posição que elas ocupam nesse momento. E que esse é o destino delas até que elas entrem na graça do Cordeiro. Ou vai para a graça do Cordeiro, ou vai para a ira do Cordeiro. Porque Deus é amor, mas ele é justiça também.